façam de tudo, irmãos, para estarem aqui em todos os cultos, e também orem, jejuem, consagrem ao Senhor e peçam a bênção do Senhor para esse trabalho. Vamos, irmãos, meditar na palavra de Deus. Nós estamos, irmãos, ainda no capítulo 3 do livro de Atos. Nós estamos repercutindo ainda, irmãos, o milagre da cura daquele paralítico que foi curado na porta chamada Formosa, às 3 horas da tarde, conhecida como a hora nona. E aqui, irmãos, nós já extraímos com a graça de Deus algumas riquezas espirituais, mas ainda tem muito mais. E eu estou, irmãos, muito feliz porque já é hoje a 15ª terça-feira neste ano que nós estamos falando no livro de Atos e não conseguimos sequer sair do capítulo 3. Portanto, Deus tem coisas grandes para nós ainda. Muito bem. Nós estávamos, irmãos, na semana passada, glória a Deus, falamos aqui a respeito da dureza do coração dos judeus, que isto serviu de entrada para a graça chegar até os gentios, e nós meditamos até o versículo 15. Hoje, irmãos, nós vamos entrar um pouco mais no versículo de número 16, que fala da fé, a fé no seu nome. E eu vou repetir o versículo 16 para nós fixarmos, irmãos, aquilo que o Senhor tem para nós através da sua palavra. Vou ler aqui Atos 3 e 16 para que nós fixemos. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Atos 3 e 16 que diz: e pela fé no seu nome fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis, e a fé que é por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. A fé é um mistério, irmãos. A fé é algo maravilhoso. E o cristão, irmãos, eu sempre friso isso, que o cristão, ele vive por uma fé inteligente. A nossa fé não é uma fé burra, não é uma fé cega, não é uma fé, irmãos, que faz você acreditar em tudo sem lógica. Não, a nossa fé é uma fé racional, é uma fé que glorifica o nome do Senhor, é uma fé santa. O apóstolo São Judas, ele fala e exorta-nos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, pela santíssima fé. A nossa fé, irmãos, não é brincadeira. Tem pessoas, por exemplo, irmãos, que dizem que estão vivendo pela fé, não trabalham, né? Alguns abandonam a família e dizem que vão viver pela fé. Não é a fé dele, é a fé dos outros. E muita gente, irmãos, põe a própria família em apuro porque ajuda essas pessoas que vivem pela fé, entre aspas. Nós tínhamos um casal que a gente visitou, eu e a irmã Thaís, ainda era diácono, e esse casal, irmãos, passava por uma necessidade tremenda, passava por uma necessidade terrível. E um dia nós fizemos uma chácara lá com os irmãos do Jardim Califórnia, e esse casal tinha 2 crianças pequenas, e naquela felicidade ali, irmão, naquele momento de confraternização, a irmã Thaís vai se lembrar disso, todos alegres, irmãos, mas esse bendito do irmão, que não tinha, irmãos, muitos recursos, não tinha quase nada, mas ele trazia para dentro de casa missionários, sabe? Missionários, esse povo que se auto-intitula missionário, trazia para dentro de casa, né? E eu não sei como é que se sustentava. Esse camarada, inclusive, levou um desses missionários e foi dada a oportunidade para ele pregar lá, né? E no outro dia, um irmão da igreja viu ele, irmãos, com uma roupa muito estranha na rua. Eu acho que eu nunca mais vi, mas teve uma época que tinha uma moda de umas bermudas bem largas e uma roupa, irmãos, com uma regata, mas era uma regata do inferno, que ela tinha o sovaco dela, irmãos, não era aqui normal, era aqui embaixo. Não sei se o irmão lembra. Quem lembra dessa
desgraça. Isso. Então, o irmão pregou domingo à noite. No domingo à noite, esse irmão estava na rua, irmão, com essa roupa, com a axila, né? Como que fala, irmão? Com as axilas aqui expostas e a abertura aqui, irmão, andando na rua todo folgazão. E no outro dia tinha pregado na igreja. Muito bem. Esses meninos, irmãos, curtindo ali, né? Desfrutando daquela chácara, de repente esse missionário resolveu ter um compromisso. E aquele irmão tirou aquelas crianças da chácara, chorando. Lembra disso? Foi uma dó, irmão. Tirou daquela chácara as criancinhas chorando, porque todas as outras crianças ali. Por quê, irmão? Para suprir essa gente que não tem compromisso e fala que está vivendo da fé, mas é tudo um bando, irmãos, de vagabundo, com o perdão da palavra. E se você, meu irmão, minha irmã, não acoite esse tipo de gente lá na sua casa, não, tá bom? Não, a Bíblia fala que muitos hospedaram anjos, mas cuidado, você pode estar hospedando um demônio lá na sua casa. Uma pessoa que tem uma vida dessa, irmão, não é uma pessoa para você colocar dentro de casa. Muito bem. Mas nós estamos falando, então, irmão, da fé. A fé, ela tem uma descrição muito maravilhosa, lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1. É possível que tenha algum irmão que saiba até de cor. Se você sabe de cor, pode falar, se não, fique em pé e leia. Hebreus 11 e 1. Glória a Deus. Hebreus 11 e 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Veja bem, irmãos, a fé, ela nos faz ver mais e não ver menos. Irmão, eu vou fazer pela fé. Tome cuidado, irmão. Isso às vezes não é fé, isso às vezes é irresponsabilidade. A fé, irmãos, ela é algo sublime, ela é um firme fundamento. Não é, irmãos, para você usar como se fosse um controle remoto. Eu tenho uma fé que eu aponto para lá e esse controle remoto da fé faz acontecer. Cuidado com isso. A fé não é assim que se processa. Os discípulos, uma certa vez, falaram para o Senhor: Senhor, aumenta-nos a nossa fé, porque o Senhor mandou essa figueira ser seca, e ela se secou mesmo. E Jesus falou assim: olha, se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: precipita-te daqui, lança-te no meio do mar, e será feito. Logo, irmãos, a nossa fé, ela não é dimensionada pelo tamanho, e sim no que ela está investida. A nossa fé pode falhar, mas se você colocar a sua fé naquele que não falha, através da sua fé falha, aquele que não falha vai entrar com providência e vai dar a vitória que você precisa. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Então, irmãos, esse é o conceito da fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Glória a Deus. Mas nós temos algum tipo de fé dentre a fé geral. Primeiro, a fé salvífica. Tem pessoas, irmãos, que têm fé para fazer promessas, para pagar promessa para o santo, para pagar promessa para uma padroeira, mas ele não crê em Cristo, como diz as Escrituras. Veja o que a Bíblia fala sobre a fé salvífica em Romanos 1 e 17 e Atos 8 e 37. Romanos 1 e 17, Atos 8 e 37. Por favor, leia lá. Romanos 1 e 17 e Atos 8 e 37. Glória a Deus. Porque nele Glória a Deus. Repete, por favor, irmão Adilson. E eu vou pedir para uma irmã também repetir, por favor. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Glória a Deus. Por favor, uma irmã também leia. Glória a Deus. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Amém. Irmãos, essa passagem, em pelo menos 3 partes, ela está na Bíblia. Os irmãos leram, 3 irmãos leram aqui. Está escrito em Abacuque, está escrito em Romanos, e está escrito onde mais, meus irmãos?
Essa mesma palavra está escrita que o justo viverá da fé em Abacuque, em Romanos e em Hebreus. Depois os irmãos procurem lá. Muito bem. Esta fé, irmãos, é a fé salvífica. É a fé, por exemplo, que aconteceu com o ladrão da cruz. Esta fé, irmãos, olha só, esta fé é uma reação à graça que Deus investe no pecador. O ladrão da cruz, um dos evangelistas, narra que os dois ladrões da cruz, atenção, os dois ladrões da cruz, blasfemavam do Senhor. Porém, um dos evangelistas diz que, de repente, um deles olhou para Jesus e falou para um outro rapaz da outra cruz e falou: olha, tu nem ainda temes a Deus, estando nós na mesma condenação. Nós, é verdade, porque os nossos feitos merecem, mas esse nenhum mal fez. E antes que o outro ladrão da cruz respondesse, ele olha para o Senhor Jesus, e ali, irmãos, ele corresponde à graça que Deus investiu. Eu não sei como, eu não sei o que foi que fez ele olhar para o homem que ele estava blasfemando até então, mas de repente, irmãos, uma centelha da graça raiou no coração daquele pecador. Ele correspondeu a isso e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Ali, irmãos, gerou nele a fé salvífica. Jesus corresponde à fé daquele homem e diz para ele: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Glória ao nome do Senhor. Isso é fé salvífica, fé para a salvação. Atos 8:37, irmão, por favor. É lícito se crer de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Olha que maravilha, irmão. Glória a Deus. Este homem aqui é o eunuco da rainha de Candace. Ele foi para Jerusalém para a festa de Pentecostes, que era uma festa das nações. E agora, irmãos, ele está voltando para a Etiópia. Ele era o eunuco da rainha da Etiópia. E ele está andando, irmãos, e ele está com um papiro. Ele está com um pergaminho na mão, lendo dentro da carruagem. A Bíblia ainda não estava dividida em capítulos, muito menos em versículos. Mas Lucas, ele narra com uma precisão cirúrgica e diz assim: o homem estava lendo onde se dizia exatamente de Isaías capítulo 53, tal qual nós o conhecemos. Filipe, irmãos, emparelha com aquela carruagem, e aquele homem olha para Filipe e fala: de quem está falando o profeta? Dele mesmo ou de outro? Glória a Deus. Filipe vê ali, irmãos, uma brecha, porque a graça estava sendo investida sobre o eunuco da rainha de Candace. Ele olha, fala para o rapaz, não era do profeta que ele estava falando, mas ele estava falando de Jesus. E ele começa a falar, irmãos, o capítulo 53 do livro de Isaías, como nós o conhecemos, e a fé salvífica brota no coração daquele homem, a tal ponto, irmãos, de ele falar assim: o que me impede de ser batizado, já que tem uma água ali que dá para me batizar? Felipe fala: é lícito se batizar se creres de todo o teu coração. Glória ao nome do Senhor. Desceu da carruagem, batizou o homem e Jesus arrebatou ele na presença do novo convertido. Glória ao nome do Senhor. E ele foi salvo. Isso é fé salvífica. Mas existe a fé também, irmãos, operante de milagres. Essa fé, irmãos, ela pode ser buscada. Essa fé, irmãos, não é para a nossa glória. Escute, irmãos, tem pessoas que ela brinca com a fé. Esses dias atrás um rapaz me perguntou: pastor, nós não podemos aceitar a enfermidade do nosso corpo? Eu falei: claro que a gente não pode, mas se Deus permitir, o que a gente vai fazer? Elias subiu arrebatado, irmão, ele foi separado por carros de cavalos de fogo e subiu ao céu no redemoinho. Não experimentou a morte. Mas Eliseu, irmão, Eliseu morreu do quê? Uma doença crônica. Eliseu morreu de uma doença crônica. Eu vou fazer o quê? Ele falou: não, pastor, mas a nossa vida é por fé. E eu, pela fé, posso determinar qualquer coisa. Eu falei: irmão, não é bem assim. Não é bem dessa forma. Isso aí é um determinismo
que é uma determinação que as pessoas das igrejas neopentecostais falaram que você não pode aceitar. Eu sou crente, meu corpo é templo e habitação do Espírito Santo, não pode ter enfermidade. E aí ela fala, não estou doente, eu não estou doente. Irmão, isso aí é uma loucura, isso aí é uma doidice, né? E aí ele falou, não, mas o meu avô fazia isso. E aí nós fomos conversando, presta atenção, nós fomos conversando, até que daqui a pouco ele percebeu, irmão, que eu fui dando corda para ele, e daqui a pouco ele soltou uma, presta atenção. Ele falou assim, o meu avô, ele falou para a família dele, que ele tem uma fé tão grande, que ele gostaria, eu vou mandar o áudio para os irmãos que quiserem, ele falou assim para a família, reuniu a família e falou assim, que gostaria que Deus mandasse um câncer para ele mostrar para os outros o que é fé, porque ele iria repreender aquele câncer pela fé. Vê se isso tem cabimento, vê se isso é possível, vê se isso é uma fé de crente, vê se isso é uma fé que glorifica o nome do Senhor. Ele estava querendo a glória para si, querendo mostrar que ele tinha mais fé do que os outros. Glória a Deus, irmãos. Você não precisa provar nada para ninguém. Deposite a sua fé e a sua confiança no Senhor. Se você tem uma enfermidade, Jesus pode te curar através dos médicos, através de um milagre, ou te permitir, irmão, passar pela enfermidade com a graça dele. Mas continue glorificando o nome do Senhor e faça aquilo que é certo na presença de Deus. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Essa fé, irmão, ela é uma fé que pode ocorrer, mas é para a glória de Deus e para um propósito específico. 1 Coríntios 12 e 9 e Atos 9 e 34. 1 Coríntios 12 e 9. Essa fé, ela está elencada nos dons espirituais. Amém. A uns foi dada o dom da fé. Esse dom, irmãos, preste atenção. Os dons espirituais irmãos, para aquilo que for o que, irmãos? Para que é os dons espirituais? É para aquilo que for útil. A operação do Espírito, leia lá depois na sua casa, é dada a cada um para o que for útil. Útil. O que é a utilidade da fé? O que é a utilidade do milagre? Aumentar a nossa fé, resolver um problema primário. Por exemplo, uma pessoa está com uma enfermidade. Irmãos, lá na Coreia tem irmãs e tem irmãos que oram e Jesus faz um câncer que está na pessoa aparecer na mão dela. Você crê nisso, irmão? Eu creio. Eu creio que Jesus é poderoso para fazer isso, mas ele faz isso, irmão, para se for útil. Glória ao nome do Senhor. Não é para eu falar assim, olha, eu sou o curandeiro da cidade, eu sou o portador do dom de cura. Não, irmão, nós somos vasos, e você, meu irmão, você, minha irmã, também é um vaso nas mãos do Senhor. Se Deus quiser, Ele pode te dar o dom da fé para operar milagres, maravilhas e curas. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Em Goiânia, irmãos, em Goiás, não lembro se era Goiânia, mas era em Goiás, no ano de 1997, um professor da escola dominical da Assembleia de Deus, ele estava dando aula e de repente, irmãos, um irmão viu ele de lado. Eu não sei que mistério é esse. Ele estava de frente e o irmão estava olhando para ele, viu ele de lado e ele voltou. E ele chamou o irmão e falou assim: irmão, não sei porquê Deus deu essa visão e eu também não entendi, irmão, o porquê que ele vê ele de lado. Não entendi esse mistério, tinha a ver com o que Deus ia fazer na vida dele. Irmãos, a partir de hoje, Deus vai começar a te usar no dom de cura. E aquele irmão começou, irmãos, pelo estado de Goiás, a ser usado poderosamente nas mãos de Deus para curar enfermidades através da fé. E foi uma verdadeira maravilha. E eu li a entrevista dele na revista, se não me engano, se não me falha a memória, de Defesa da Fé. E nessa entrevista, esse irmão, e eu achei muito bonito da parte dele, ele falou assim: irmão, o dom não é meu, o dom é de Deus,
os irmãos não esperem que Deus vai sempre fazer isso comigo. Enquanto Deus estiver me usando assim, os irmãos aproveitem de mim, usem-me para fazer a obra do Senhor, para pregar o Evangelho, para aquilo que for útil, porque pode ser, irmãos, que eu vou dormir um dia e no outro dia eu não tenha mais esse dom que Deus está me dando. Eu achei muito bonito, eu falei, esse irmão entendeu o propósito dos dons espirituais, é para aquilo que for útil e para a glória do nome do Senhor, e isso está à nossa disposição. Glória a Deus. Deixa eu contar para os irmãos aqui uma coisa que o pastor Lúcio contou, e eu gostei demais deste testemunho que aconteceu este ano, com o Márcio. Com o Márcio, eu não conheço o Márcio, mas os irmãos conhecem. E o pastor Lúcio pediu oração aqui pelo conhecido dele, Márcio. E ele chegou lá e o médico lá na UTI chamou a família e desenganou o rapaz, o Márcio. E o pastor Lúcio, juntamente com a irmã Olga, com os irmãos, falaram para aquele homem: olha, a última palavra quem dá é o Senhor. Eu vou orar por ele, vou ungir e vou deixar Deus trabalhar. Glória a Deus. Ele fez isso, passou alguns dias, o rapaz foi para o quarto, passou alguns dias, o rapaz foi para casa. Glória a Deus. Aleluia. Estes eram os nossos dias, irmão. Agora, não pense nos irmãos que o pastor Lúcio, irmãos, se apropriou disso e falou assim: agora vocês podem me chamar, eu vou curar todo mundo. Não, ele sabe que isso é para a honra e para a glória do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, você também pode ser um instrumento nas mãos do Senhor. Deixa essa fé aflorar na sua vida. Amém? Atos 9:34. Olha, irmão, quando você recebe uma porção dessa fé maravilhosa. Leia, Atos 9:34. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Olha, levanta-te e faz a tua cama. E logo se levanta. Glória a Deus, glória a Jesus. Enéas, o Senhor Jesus te dá saúde, faze a tua cama. Glória a Deus. Isso aqui, irmão, é uma fé sobrenatural e operante de milagres, porque Pedro nem orou. Pedro estava de passagem, irmão, e falou para Enéas: Enéas, o Senhor te dá saúde. O irmão Daniel Berg, ou do Narvinho, ele tem um testemunho deles também, e passaram pela casa de uma irmã, e a irmã estava muito mal, não sei se era de maleta ou malária, né? Ou é a mesma coisa, não sei. Eu só sei que lá no estado do Pará, essa irmã estava assim, e um dos dois pioneiros da Assembleia de Deus, do Narvinho e o Daniel Berg, também fez a mesma palavra de Pedro. Passou pela casa da irmã e disse: irmã fulana, o Senhor te dá saúde. Ela estava à beira da morte e o Senhor levantou ela pelo poder da fé. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Mas tem que ser para a glória do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Muito bem. Mas agora, irmãos, nós poderíamos falar de muitas formas da fé, né? Mas nós vamos prosseguir aqui, irmãos, versículo 17 de Atos, como nós lemos. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes. Pedro, ele fala para os principais ali dos judeus, dizendo da ignorância. Irmãos, a ignorância, diz um filósofo, que é uma bênção. Eu não acho, né? Eu sei que o sentido desse filósofo, eu não sei qual é o filósofo, é de que enquanto você não sabe de algo, você é mais feliz do que depois que você sabe de alguma coisa. Tudo bem, isso é filosofia, vamos deixar para lá. Aqui nós estamos falando, irmãos, do tempo da ignorância. Isso é muito importante, irmãos, para a questão da salvação. Enquanto nós não sabemos, não temos contato, irmãos, com a exposição da palavra de Deus, nós somos, entre aspas, irmãos, inocentes, muito embora o apóstolo Paulo fala lá em Romanos capítulo 2, se não me falha a memória, que todo homem ele tem uma centelha da graça de Deus para saber o que é certo e o que é errado. Mas, irmãos, quando você não ouve, você ainda não é crente, né? A ignorância, ela é tolerada, ela é deixada de lado quando a pessoa vem para Cristo, e os tempos da ignorância não são contados. Tem uma irmã que ela padeceu muitos anos na cama. E essa irmã, pela enfermidade dela, ela ficou imóvel na cama.
E ela ficou cega muitos anos. E uns irmãos ignorantes, que não conhecem a palavra de Deus, nem o poder de Deus, pelo sofrimento da irmã, pareciam os amigos de Jó. Foram lá visitar a irmã e falaram para a irmã que ela estava naquela situação por pecados que ela tinha cometido, irmão, na mocidade, antes de ser crente. Vê se pode um negócio desse. Vê se pode um negócio desse. Quando a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Não tem crente que acredita em espíritos chilreadores? Não tem crente que acredita, irmão, em, como que é? Espíritos familiares. Ah, meu pai era bebum, e eu tenho um espírito familiar no encosto que vai fazer ser bebum. Para com isso, irmão. O diabo quer fazer você crer nesse tipo de coisa. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se a tua ascendência tinha alguma maldição, mas você aceitou Jesus, a maldição foi quebrada a partir do momento em que você entregou a sua vida a Jesus. Agora vigia, né, meu irmão? O pai era bebum, por favor, não vai, irmão, no casamento e alguém fala para você: olha, toma um golinho aqui, essa cerveja gosta. Não entra nessa não, irmão. Não entra nessa não. Ah, eu vou só dar uma bebericada. É por aí, irmão, por essa brecha. O diabo não precisa de uma porta, ele precisa de uma brecha. E vai, entra por aí. Depois ele fala: tá vendo? É maldição hereditária. É nada, irmão. É nós que damos lugar. Mas o sangue de Jesus tem poder. Na sua casa, na sua vida, há o sangue de Jesus aspergido sobre a sua vida. Glória a Deus. Dias atrás eu recebi uma pessoa na minha casa. E essa pessoa estava passando por um problema muito sério. E eu tive que tratar daquela situação. E uma pessoa perguntou: mas esse assunto, você trouxe uma pessoa pecadora para dentro da sua casa, que confessou um pecado terrível. O que você fez? Como que ficou o clima da sua casa? O clima da minha casa ficou igual. Ah, mas a energia que a pessoa levou lá para a sua casa, o sangue de Jesus tem poder. Irmão, que negócio é esse? Que isso, irmão? Não. Tá bom? Pelo amor de Deus. Tá bem? Então, irmão, aquilo que nós fizemos no tempo da igreja, agora presta atenção. O diabo também trabalha, irmão, na mente. Se você acreditar, eu tive um amigo, o pastor Jonas conheceu, no Brasil Leal. O senhor conheceu? Brasil Leal. Brasil Leal é o nome dele. Esse moço, crente, filho de pastor, e ele, irmãos, ele lavrou a própria sentença de morte. Lavrou a própria sentença de morte. No dia que ele recaiu no uso de droga, ele falou para mim: eu sou um dependente químico, não tem mais chance para mim. Eu falei: não faça isso não. Você mesmo está se condenando. Passou pouco tempo e ele morreu. Passou pouco tempo e ele morreu, porque ele colocou na cabeça que ele era um dependente daquilo. A gente sabe que existe, irmão. Mas se a pessoa está em Cristo, se ela recaiu, ela tem que pedir misericórdia do Senhor e dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de mim, e não colocar esse tipo de coisa, irmão, porque senão a pessoa começa a acreditar que coisas do tempo da ignorância têm poder sobre nós hoje. Se você está em Cristo, irmão, aquilo que era no passado ficou para trás, o que era da ignorância ficou para trás. Glória ao nome do Senhor. Você tem uma vida nova, você é templo e habitação do Espírito Santo de Deus. Amém? Pois não. Nós somos crentes em Cristo, irmão. Não precisa desafiar as trevas. Não precisa, né? O apóstolo São Pedro e o apóstolo São Judas também falam que os falsos mestres desafiam as obras das trevas, e não é para fazer isso. Mas, irmão,
nós temos que andar tranquilamente na presença do Senhor. Uma vez um certo pastor veio pregar por aqui, pelo campo, e ele falou que o crente pode passar numa encruzilhada, ver uma galinha morta lá que o pessoal vai, e ele até brincou e falou assim: você pode, irmão, pegar aquela galinha, dar uma chacoalhada assim, colocar na sacolinha do paulistano e levar para casa para comer, irmão. Também não é assim. Não é assim. Irmão, a gente tem que ter juízo, né? Aquele tipo de coisa. Aí é você desafiar uma coisa. Primeiro que é sujo, né? Está lá no bem. E aquilo foi oferecido normal, de comunhão, tem a luz com as trevas. Aí também já é demais. Mas o crente tem que ter equilíbrio, né? O sangue de Jesus tem poder sobre a nossa vida. Glória a Deus. Nós vamos falar sobre o tempo da ignorância. Isaías 53:6 e Atos 16:30. Isaías 53:6 e Atos 17:30. Leia em alto e bom som, por favor, irmãos. Isaías 53:6, Atos 17:30. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Glória a Deus. De nós todos. Todos nós andávamos desgarrados. Isso aqui fala de ignorância. O que é desgarrado, irmãos? Como ovelhas desgarradas, não sabe para onde ir, desorientado, não tínhamos caminho. Isso é o tempo da ignorância. Isso já ficou lá para trás. E Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Está escrito dessa forma mesmo em Atos 17:30. Por favor, leia lá. Atos 17:30. Olha aí, obrigado, irmã Vanessa. Mas Deus que não leva em conta os tempos da ignorância, proclama agora que todos os homens se arrependam. Glória a Deus. Irmão, é por isso, irmãos, que pode entrar o mais vil pecador aqui. Se ele entregar sua vida a Jesus de coração, como fez o eunuco da rainha de Candace, irmãos, e for entregar a sua vida completamente ao Senhor, ele entra o pior pecador e sai um vaso para ser usado nas mãos do Senhor. Este é o poder maravilhoso do Senhor. Não leve em conta o tempo da ignorância. Glória a Deus. Aleluia. Continuando, irmão, no versículo 18 de Atos 3. Mas Deus assim cumpriu o que já antes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado. Deus cumpriu. E aqui, irmãos, a gente entra no campo da promessa. Deus cumpre com o que fala. Deus cumpre e assina embaixo aquilo que Ele prometeu. Glória a Deus. Deus é fiel, irmão, na sua palavra. Glória a Deus. Se você tem uma promessa de Deus, uma promessa real, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Pode confiar, não importa, irmãos, o que esteja acontecendo ao seu redor, confia no Senhor, porque Ele não erra nas suas promessas. A palavra promessa de Deus, irmãos, no Novo Testamento, ela fala de um compromisso, um anúncio de algo para o futuro. E lá no hebraico, irmãos, as poucas palavras que falam de promessa também está falando sobre o futuro. A promessa, irmãos, é algo que no âmbito humano ela é duvidosa. Fique atento, irmão, com quem promete muito. Fique atento com quem promete muito. Quando a gente vai recrutar uma pessoa para trabalhar, olha, pode confiar em mim, que eu vou fazer o meu melhor, eu vou ser, você não vai se arrepender. Não vou me arrepender, eu não contrato. Se a pessoa falar isso, irmão, eu não contrato, porque a pessoa, o currículo dela deve falar dela. Porque o homem falha. Quantos de nós, irmão, não vou nem perguntar, porque a gente vai passar vergonha, mas quantos de nós já prometemos algo para alguém e não conseguimos cumprir? Muitos de nós. Talvez não todos, mas muitos de nós prometemos algo, mas o nosso Deus não, irmão. O nosso Deus, Ele promete e cumpre. Glória ao nome do Senhor. Ele promete e cumpre. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria Deus e não faria, falaria Deus e não cumpriria. Glória a Deus.
As promessas de Deus, irmãos, elas estão de pé. Mas eu quero falar de alguns tipos de promessas, para ver se dá tempo. Promessas a Israel. Promessas a Israel, Gênesis 12 e 3. Gênesis 12, 1, 2 e 3. Está falando que Israel será uma grande nação através da descendência de Abraão. Promessas a Israel de ser uma bênção, Gênesis 12 e 3. Promessas de um Messias, Gênesis 3 a 15 e Isaías 9, 6 ao 7. Promessa territorial a Israel, Josué 1 e 4, entre outras promessas que só serão para Israel. Mas, irmãos, como nós estamos no tempo da graça, eu quero falar rapidamente sobre algumas promessas que são para nós, promessas à igreja. A primeira grande promessa para a igreja está em Mateus 16 e 18. Abre sua Bíblia lá, por favor. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 16 e versículo 18. E leia para nós, por favor. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Mateus 16 e 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Os irmãos estão vendo, irmão, quanta pantomima, quantos absurdos estão acontecendo, irmão. Eu não sei se é só no Brasil, mas parece que no Brasil está mais. Dias atrás aí virou um fenômeno, um menino que profetiza e fala umas línguas estranhas que todo mundo está zombando, virou meme. Mas não é só um caso, irmão, isolado. São muitos e muitos casos. Um homem que sobe, irmão, numa coluna e começa a bater a cabeça assim, como se fosse um pica-pau, e fala que aquilo é unção de Deus, e a turma brinca com aquilo lá e fala que é unção do pica-pau. E o povo, glória a Deus, maravilha. Outros deitam no chão, rolam, né? Outros profetizam, chacoalham o cabelo. Uma loucura, uma loucura. E isso, irmãos, um atrás do outro, esse tipo de coisa. A irmã volta, cai, outro vai lá, joga um pano por cima para não aparecer a vergonha. E alguém diz: é o poder de Deus. Não é, irmão. Você quer ver alguém cheio do poder de Deus? Olha bem no olho dele assim, ó, e vê se está vertendo uma lágrima. Glória a Deus. Se estiver vertendo uma lágrima, tem poder de Deus. Se não, irmão, é uma lata vazia fazendo barulho. Eu sei, irmãos, que quando Deus toca no nosso íntimo, nós ficamos meninos. Eu já fiquei menino. Eu já chorei, eu já sapateei. Eu já marchei, já levantei, dei glória a Deus, bati palma. Mas, irmão, o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória ao Senhor. E todas essas coisas que estão acontecendo, irmão, está fazendo o mundo olhar para nós e falar: está vendo, esse negócio de evangelho não existe. A igreja de Jesus não existe. Isso aí, irmão, é um circo, é um picadeiro, é uma palhaçada. Está sendo assim, irmão. Está sendo assim. Mas quando eu olho para a Bíblia, quando eu olho para as Sagradas Escrituras, e quando eu olho, irmãos, para o nosso povo, na simplicidade da liturgia do nosso culto, glória ao nome do Senhor, que um hino, irmãos, mexe no íntimo da nossa alma, e aí a gente começa a chorar, os irmãos começam a glorificar o nome do Senhor, outro irmão começa a adorar ao Senhor em lágrimas, os irmãos que são batizados com o Espírito Santo, a gente ouve alguém glorificando a Deus em línguas estranhas, glória ao nome do Senhor. Eu lembro que nós estamos debaixo ainda da promessa de que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Glória a Deus. O que isso quer dizer, pastor? Independente desses escândalos que estejam acontecendo, independente dessas coisas horríveis que está acontecendo, ainda há remanescente do povo de Deus. A igreja do Senhor Jesus está preservada. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Não vai prevalecer contra a igreja. Outra promessa feita para a igreja: a vinda do Consolador. João 14 e 16. Deixa eu dizer uma coisa.
Essas igrejas que estão brincando com os dons espirituais, que estão, irmãos, fazendo uso indevido dos dons espirituais, o Espírito Santo de Deus não está nelas. O Espírito Santo já abandonou essa gente. Mas nós temos uma promessa de que quem teme ao Senhor, o Espírito Santo vai permanecer. Glória ao nome de Deus. João 14,16, leia por favor. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Aleluia. Fique convosco para sempre. O Espírito Santo, irmão, não se retirou da sua vida. Escute o que eu estou dizendo. O Espírito Santo não se retirou da sua vida. O Espírito Santo está na nossa vida e vai permanecer para sempre. Não somente fique firme na presença do Senhor, é promessa do Senhor para a nossa vida. Glória a Deus. Outra promessa feita para a igreja, promessa de poder, poder genuíno, não poder falso, artificial. Atos 1 e 8 e Lucas 10 e 19. Glória a Deus. Talvez venhamos a voltar, irmão, nesse assunto da promessa terça-feira que vem, mas vamos lá, Atos 1 e 8, Lucas 10 e 19. Recebereis a virtude do Espírito Santo, e há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém. Recebereis o que, irmãos? Virtude. Aleluia. A palavra virtude aqui, irmãos, utilizada por Lucas no original é dunamis. Dunamis, dessa palavra deriva a palavra poder, ou força ativa, força impulsionadora. É a mesma palavra utilizada para o dínamo do carro, que é aquilo que dá força, que dá energia, que dá força motriz. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, a igreja tem poder. Deus prometeu poder para a igreja. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Eu já falei para os irmãos, o que é que nós estamos esperando, irmãos, para fazer a obra do Senhor? O que é que nós estamos esperando, irmão, para anunciar com ousadia e poder a palavra do Senhor? Há uns 2 anos atrás eu desci essa rua aqui, eu não me lembro quem eu fui visitar. Eu estava descendo essa rua aqui numa sexta-feira à noite. Eu não morava aqui ainda. Eu descendo essa rua aqui, era umas 6 horas da tarde. Estava escuro já, 6 e pouco, 7 horas, por ali. Nessa rua aqui, irmão, numa esquina, tinha uma senhora sentada num andor. É andor que fala, irmão? É andor. É tipo um altar, um oratório, um negócio assim. Ela estava sentada com algumas coisas religiosas. E as pessoas, tinha umas 4 pessoas nessa rua, nessa calçada aqui, uns 3 quarteirões para baixo. E as pessoas, irmão, na calçada, assim, adorando essa mulher. Adorando a mulher. A mulher, tipo um oratório, eu não sei se é o nome assim. Ela estava assim, num altar. Vamos falar assim. Estava num altar, uma mulher de verdade. Não era uma imagem, não era uma santa, não era nada. Era uma mulher mesmo, uma senhorinha, com tipo um véu, com tipo uma grinalda na cabeça. E as pessoas prostradas, adorando ela. Eu não vou falar que é plena luz do dia, porque era noite. E eu falei, meu Deus do céu, isso aqui na nossa frente. Eu passando assim, irmão, imagina a pessoa que foi comprar pão, viu aquilo ali. Eu, pastor, passei por ali e vi. Outra pessoa, assim, irmão, escancarado. O que é que nós estamos esperando, irmão, para utilizar o poder que Deus nos investiu para fazer a obra do Senhor? Glória a Deus. Quando a Bia começou a fazer o trabalho de fisioterapia preventiva, ela falou, vou imprimir alguns panfletos. Eu peguei lá no Google Maps, assim, puxei. Tem 12 quarteirões aqui no Jardim Portal do Sol. Eu contei uns 2, 3 quarteirões, dá uma média de 48 casas por quarteirão aqui. 12 vezes 48, 1.000 casas aqui no Portal do Sol, irmão. Irmãos, tem campo para nós trabalharmos. Tem campo para nós evangelizarmos. Pastor, mas o que eu preciso fazer? Apenas vá, porque o poder Deus já te deu. Pastor, mas eu não estou sentindo que tem esse poder. Busque, se consagre, ore, jejue, vá buscar o poder de Deus e vai fazer a obra do Senhor, meu irmão. Tem vidas esperando pela nossa obra, pela obra das nossas mãos. E temos essa promessa. Lucas
9, por favor, leia. Eis que vos dou poder para pisar serpente e escorpião e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Vou finalizar aqui, irmão. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do maligno, e nada vos fará dano algum. Ao invés de a gente pegar isso, irmãos, e evangelizar, e sair pelos valados, o que as pessoas estão fazendo? Vou provar que eu sou um apóstolo, vou provar que eu sou uma bispa, vou provar que eu sou um bispo. Aí teve um rapaz que levou para o culto uma víbora. O rapaz levou para o culto uma víbora e falou: vou deixar a víbora me picar, porque a Bíblia fala que uma víbora vai me morder e não me fará dano algum. E ele deixou a víbora picar ele. Graças a Deus, irmãos, ele morreu. Glória a Deus por isso, né? A víbora picou ele e ele morreu. Porque, irmão, isso não é coisa que se faça. Você está, pastor Deise está reforçando, irmão. Isso é tentar a Deus. Glória a Deus. Vai, irmão, vai no meio de uma favela. Vai enfrentar, irmão, um cubículo. Glória a Deus. Onde tem pessoas morrendo. Quem já entrou, irmão, num barraco com uma pessoa morrendo? Quem já entrou aqui? Quem já entrou? Né? Quem já entrou? Quem já visitou um lugar, irmão, a pessoa está apodrecendo a olhos nus? Né? A gente está vendo ali apodrecendo diante de nós. Né? Não tenha medo, irmãos. Glória a Deus. Eu já fiz isso para a honra e glória do Senhor. Não morri, não. Estou aqui, para a honra e a glória do Senhor Jesus. Faça isso, irmão. Deus quer usar a tua vida. Glória a Deus. Onde quer que você vá, coloca a planta dos teus pés, você vai se lembrar a voz do Senhor dizendo para você: eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do maligno, e nada se fará mal para você. Glória a Deus. Promessas para a igreja. Glória ao nome do Senhor.